Oi, Eni, que bom voltar com o nosso Senado Notícias Revista. Pois é, Tiago, chegou a hora de saber o que foi notícia no Senado durante a semana. E foram muitas, hein? É verdade. Vamos ver no programa de hoje. Os jovens nem, mais de 11 milhões de brasileiros que não estudam nem trabalham. O arquivo do Senado guarda documentos valiosos, como a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. E o quarto episódio da série especial sobre os desafios do próximo governo na área de relações exteriores. O Senado Notícias Revista começa agora. A crise econômica atinge principalmente os jovens. Mais de 11 milhões de brasileiros não estudam nem trabalham. Na busca de respostas para as causas desse problema, nossa reportagem consultou especialistas e ouviu 2 depoimentos de pessoas que lutam para ganhar o próprio sustento. Demitido do emprego de supervisor de vendas, Alisson não pôde mais pagar a faculdade de recursos humanos e abandonou quando faltava apenas um semestre para a formatura. Eu fiquei desempregado, aí minha mãe não tinha condições de sustentar a casa e de pagar a faculdade. Depois de concluir o curso de vigilante, ele distribui o currículo num mercado de trabalho cada vez mais disputado, sem perder a esperança. Qual é o seu sonho hoje? É terminar minha faculdade e fazer outra, que eu tenho vontade de fazer da área da saúde, odontologia. A alta ocorrência do desemprego entre os jovens é um problema mundial. Na lista dos 10 países europeus com os maiores índices, encontramos Grécia, Espanha, Itália, França e Portugal, todos acima dos 20%. No Brasil, 23% da população entre 15 e 29 anos de idade pertencem à categoria dos nem, apelidados assim porque nem trabalham nem estudam. Se a gente compara com economias mais desenvolvidas, talvez esse índice não fosse tão alarmante, mas porque lá pelo menos há índices educacionais melhores, então são pessoas que têm uma mobilidade maior. Por exemplo, na União Europeia, as pessoas que estão desempregadas num país, elas podem mudar para outro e trabalhar lá, coisa que aqui não acontece, não é tão fácil uma pessoa aqui buscar outro tipo de ocupação. De acordo com os dados do IBGE, entre 2016 e 2017, 619 mil brasileiros ingressaram no contingente dos nem. Hoje, um total de 48 milhões e meio de pessoas. Os motivos para que isso aconteça são variados, mas com certeza vão além dos problemas financeiros do país. Em plena era da inteligência artificial, dos aplicativos e das redes sociais, as profissões estão mudando. Enquanto isso, a educação brasileira ainda não atingiu as metas programadas para 2015. Para esta especialista em mercado de trabalho, a juventude deve mudar o foco para aproveitar as oportunidades. As pessoas precisam sair do lugar comum, saírem da zona de conforto. Quer dizer, qual tipo de capacitação, quais são as competências, quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes que hoje o mercado requer dessa pessoa? Que é essa grande dificuldade para nós, por exemplo, que trabalhamos com recrutamento e seleção. Encontrar no mercado não é uma pessoa pronta, é uma pessoa relativamente pronta em relação a esses conhecimentos, habilidades e as atitudes que ela possa estar ofertando. 6 meses depois de formada, Ana Carolina sabe que o jornalismo passa por profundas transformações e conseguir um emprego não está nada fácil. Como eu vi que essa área está em decadência assim, no mercado, eu comecei a fazer cursos por fora em audiovisual e é um trabalho constante para eu me aprimorar para o mercado de trabalho, porque ele está exigindo muito mais de mim do que um simples certificado, um diploma. O incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro gerou uma dúvida nos brasileiros. Será que todo o nosso patrimônio histórico está em risco? No arquivo do Senado, o cuidado com a preservação é constante, Tiago. É sim, Eni. No arquivo estão guardados muitos documentos valiosos. Com o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, muitas notícias falsas circularam por aí, inclusive a de que a Lei Áurea havia sido queimada. Mas não, a lei que aboliu a escravidão assinada pela Princesa Isabel em 1888 está sob a guarda do Senado Federal. O projeto de lei encerrando a escravidão começou na Câmara, ele foi apresentado na Câmara dos Deputados. Depois de aprovado, ele foi enviado para o Senado e aqui ele foi aprovado. Uma vez que ele foi aprovado, ele
ele, assim como hoje, ele é enviado para a sanção do Executivo, que na época foi a princesa Isabel. E ela assinou, mas no caso, curiosamente, nesse caso, ela, só um parêntese histórico, ela veio até o Senado, o Palácio do Senado, para assinar essa documentação. Então, o autógrafo da Lei Áurea, no momento em que a lei passou a valer, foi quando ele foi assinado no Senado Federal. Muitas pessoas já viram a Lei Áurea aqui no Senado, que a gente tem todo o processo, inclusive o autógrafo da princesa Isabel. As pessoas choram, cada um tem uma reação, mas tem uma reação boa, uma reação de sentimento. Eu faço parte dessa nação, dessa cultura, essa língua que me une, essa história. Assim como a Lei Áurea, o Senado é guardião de outros documentos abolicionistas, como a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário. Aqui também está guardado o livro de posse de todos os presidentes, os originais das constituições, do projeto que mudou a capital do país e há ainda os documentos oficiais das renúncias dos presidentes Fernando Collor e Jânio Quadros. Para entrar no arquivo do Senado, só assim, com toda essa proteção, tanto para mim quanto para os documentos, é que para conservar esse acervo é preciso impedir que fatores externos possam contaminar os documentos. Para evitar traças e fungos, o arquivo é climatizado e conta com equipamentos para controlar tanto a temperatura quanto a umidade. Há também controle de acesso por biometria, câmeras de monitoramento e equipamentos para prevenir incêndios. Mas o Senado está investindo em melhorias e o arquivo deve passar por uma reforma para aumentar ainda mais a segurança. Foi realizado também um convênio com a Universidade de Brasília para atualizar os parâmetros de gestão de arquivo do acervo. E um dos objetivos é permitir o acesso via internet de tudo que está guardado aqui. Nós vamos fazer a descrição dessa documentação, da que é permanente, para disponibilizar ao público. Com isso, a gente facilita a pesquisa, estimula a transparência ativa do Senado e, ao mesmo tempo, preserva os documentos, porque uma vez que eles forem digitalizados e divulgados, a gente não precisa mais acessar essa documentação, só para a manutenção da preservação. É natural a gente ter dentro da gente essa necessidade de preservação do passado e essa necessidade de ter acesso aos documentos, aos livros, aos objetos que contam a nossa história. E assim como guarda documentos históricos, o Senado preserva também peças valiosas do seu mobiliário. Criado em 1991, o Museu do Senado tem mais de 3.000 peças que contam um pouco da história do Senado e do país. Atrás das formas modernistas de Niemeyer, preciosidades históricas, móveis, esculturas, tapeçarias, documentos, quadros como este óleo sobre tela de Gustave Rastoy, que mostra a assinatura da primeira Constituição da República, gravuras e outros objetos que vieram das antigas sedes do Senado no Rio de Janeiro, os Palácios Monroe e Conde dos Arcos. E também arte moderna, como vitral de Mariane Perrette, esculturas de Sesquiate e este painel de blocos vermelhos de Atos Bulcão. O Museu do Senado guarda um pedaço importante da história política e cultural do país. A história do Senado brasileiro é uma história muito grande, que não é, evidentemente, só a história do Senado em Brasília. E um museu histórico do Senado, ele comportará a transmissão dessa história, desse conhecimento sobre o legislativo brasileiro para todos os visitantes, uma história que é muito grande. Portanto, tudo que sobrou de acervo histórico, de mobília, né, objetos, etc., é fundamental para a preservação da memória e para o resgate sempre constante, cotidiano, da história do Legislativo Nacional. Quem visita o Congresso pela primeira vez quase sempre se surpreende. Achei muito bonito. Eu acho assim que tem que preservar, tem que mostrar mais, inclusive. Me surpreendi muito interessante mesmo, bastante peças da antiguidade, nossa história mesmo.
contado aqui no museu. A gente foi até surpreendido, a gente não sabia que tinha aqui, aí nós fizemos uma visita aqui no Congresso. Com cerca de 3 mil peças, o acervo do Museu do Senado não fica limitado a essas 4 paredes. As obras se espalham por vários espaços. Aqui na frente, essa tapeçaria de Burle Marx, de 1973, decora o Salão Negro do Congresso. As obras do acervo também são usadas para fazer a ambientação de exposições temporárias, como esta, que comemora os 130 anos da abolição da escravatura. Esse conjunto de móveis, conhecido como plenarinho, veio do Palácio Monroe, no Rio de Janeiro, assim como o lustre, que foi restaurado pela equipe do Museu do Senado. Peças do mobiliário e outras obras do acervo decoram salões, corredores e gabinetes. Neste, móveis de design de Sérgio Rodrigues e quadros de artistas importantes, como o de Maria Bonomi. Neste outro, uma obra curiosa, desenhos feitos na parede por Niemeyer, numa visita ao amigo, o ex-senador Darcy Ribeiro, que ocupava o gabinete nos anos 90. Os famosos azulejos de Atos Bulcão também enfeitam jardins internos da casa. Cuidados especiais garantem a preservação desse patrimônio valioso. Nós temos um conjunto de restauradores e conservadores que revisitam essas peças com certa periodicidade para promover higienizações, que é o caso mais básico, que é tirar poeira, com o tempo vai sendo incorporada, e eventualmente uma ação mais drástica, como eventualmente uma restauração. Se uma obra de arte sofre um acidente, ou se sofre uma insolação, ou se sofre um vandalismo, que também pode acontecer, nós somos visitados por 180 mil pessoas todos os anos. A última obra adquirida pelo museu ainda está encaixotada, um vitral que pertenceu ao Palácio Monroe. Quando o Palácio Monroe foi demolido, ele foi adquirido por uma família carioca, foi incorporado à decoração da própria casa e hoje o Senado Federal conseguiu resgatar essa peça. Ele é importante não apenas porque retrata 40 anos da Constituição, mas porque ele foi cenário e iluminou as mentes de muitas pessoas durante o período em que o Senado existiu no Palácio Monroe e muitas discussões foram travadas à luz desse vitral que passava na atmosfera do Rio de Janeiro e iluminava o Palácio Monroe por dentro, passou por esse vitral. Uma plataforma para descobrir o que os candidatos à presidência da República pensam sobre meio ambiente e mudanças climáticas. E o prazo para inscrição de candidaturas ao CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Temas da coluna Momento Eco, que você acompanha agora com o jornalista César Mendes. Desmatamento zero, redução das emissões de gases do efeito estufa, estímulo ao uso das fontes de energia limpas, como os ventos e o sol. Você está preocupado com o que o seu candidato à presidência da República diz que vai fazer para enfrentar o problema das mudanças climáticas e como ele trata dos principais temas ligados à preservação ambiental, como a gestão de resíduos sólidos, a crise hídrica ou a demarcação das terras indígenas? Pois saiba que já existe uma plataforma com essas informações elaborada pelo Observatório do Clima. Ela está disponível na internet e o endereço é www.observatoriodoclima.eco.br/o clima nas eleições com hífen. O Observatório do Clima é uma coalizão de organizações da sociedade civil preocupadas em propor soluções para o enfrentamento do problema do aquecimento global, acompanhando de perto os dados da nossa realidade e os compromissos assumidos pelo governo brasileiro. Termina no próximo dia 30 o prazo para a inscrição de candidatos a ocuparem as vagas destinadas à sociedade civil no CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente. O CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional de Meio Ambiente.
São 11 vagas ao todo, 2 para cada região do país, além de mais uma de âmbito nacional. O mandato é de 2 anos e os candidatos devem fazer parte do CNEA há pelo menos 1 ano. O CNEA é o Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas. Inscrições e mais informações pelo endereço eletrônico cnea@mma.gov.br. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem com mais informações sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Até lá! Tiago, essa semana o presidente do Senado recebeu a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Foi sim, Eni, e a Agência Senado acompanhou e mostrou também projetos importantes que estão em tramitação aqui no Senado. Vamos acompanhar agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques era para a proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, que preserva recursos para setores considerados fundamentais para a população. De acordo com o texto, ficam de fora do teto de gastos as áreas de saúde, educação, segurança pública, saneamento, ciência e tecnologia, assistência social e gestão ambiental. A matéria só vai poder ser analisada pelos senadores depois do fim da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Na terça-feira, um dos destaques da página da Agência Senado foi para a visita da Procuradora-Geral da República ao presidente do Senado, Eunício Oliveira. Ela entregou o relatório do primeiro ano de gestão à frente do Ministério Público da União. Eunício destacou que a relação com o Ministério Público é a mesma que a de outros poderes, de independência e harmonia. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou que a Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser alterada para equilibrar as contas de estados e municípios. O Senado analisa diversos projetos para aperfeiçoar e atualizar a norma, que tem quase 20 anos. Um dos pontos de maior debate entre os parlamentares é em relação ao limite de gastos com pessoal previsto na lei. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa total com pessoal nos municípios não pode ultrapassar 54% para o Executivo. Nos estados, esse limite é de 49%. Uma das propostas que está pronta para ser votada em plenário retira dos limites com gasto de pessoal as despesas com conselhos tutelares e programas especiais de saúde e assistência social, como os de saúde da família e de atenção psicossocial. Já na quinta-feira, um dos destaques da Agência Senado foi para a proposta que obriga o preso a ressarcir os gastos do Estado com sua manutenção no sistema prisional. O projeto, que está pronto para ser votado no plenário do Senado Federal, altera a Lei de Execução Penal para prever que o ressarcimento é obrigatório. Se não possuir recursos próprios, o preso pagará com trabalho. Os países emergentes dos BRICS buscam novos mercados. O grupo é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E os líderes dos BRICS se reúnem uma vez por ano e o novo presidente brasileiro será o anfitrião do próximo encontro, que vai acontecer aqui no Brasil. Os BRICS e a expansão de mercados são os temas da quarta reportagem especial sobre os desafios do próximo governo na área de relações exteriores. Completou 10 anos em 2018 a mais bem-sucedida experiência recente de unir os chamados países emergentes. Em uma reunião realizada em Joanesburgo, os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul celebraram o aniversário do BRICS com uma forte defesa do multilateralismo em tempos de guerras comerciais. A próxima cúpula do BRICS vai ocorrer no Brasil, que já terá um novo presidente. Isso é uma grande oportunidade para enfatizar quais devem ser os temas principais a serem discutidos nesse grupo, que tem uma importância grande para estabilizar a ordem internacional, sobretudo diante da fragilidade que se cria hoje no Ocidente em função da atuação imprevisível dos Estados Unidos. A 10ª reunião do BRICS teve forte presença africana. A África do Sul foi o último país a ingressar no grupo.
mas procurou demonstrar no encontro a pujança do continente. Para diversos especialistas brasileiros, o próximo governo deveria aprofundar a política de aproximação com a África. A África é um continente que tem tido um crescimento econômico muito grande e que teria e tem todo o interesse em ter relações com o Brasil, até porque o Brasil não tem a mesma atitude das grandes potências que buscam matérias-primas ou que buscam impor poder sobre a África. Nós não temos nem condições e nem vontade de impor nada aos africanos. Então, vamos dizer assim, ela faz parte do nosso entorno. Se nós queremos ter segurança, estabilidade, etc., nós devemos prestar muita atenção na África. E como poderá ser a relação do novo governo com a África? A postura que o país vier adotar a partir do próximo ano é que vai ditar os rumos desse relacionamento. Será que o Brasil pode ser acusado de algum novo tipo de colonialismo? A crítica que os africanos estão fazendo é que as empresas do Brasil fazem extração de matéria-prima, não fazem investimento na indústria, então não desenvolvem os países africanos. E essa estratégia é tipo colonial, tem que ser corrigido para melhorar a imagem. O mais adequado seria investir naquilo que cria emprego, portanto, naquilo que cria renda. Emprego e renda é equivalente. Ou seja, desenvolver mercados internos africanos, dar aumento do nível de vida local e uma capacidade de participação no comércio internacional. Essa é que é a estratégia inteligente. A China se tornou grande protagonista no continente africano nos últimos anos. São muitos investimentos para renovar a infraestrutura, principalmente de portos e estradas. A política externa do Brasil para a África deverá levar em conta essa realidade. A relação dos chineses com a África vem já dos anos 50, desde do início dos processos de independência africanos. Tá? O Brasil talvez tardou um pouquinho em definir esse projeto estratégico nos anos 60, né? Mas o definiu nos anos 70, principalmente durante o governo Geisel. Então, essa percepção, né, de que qual é o sentido da atuação brasileira nesse cenário precisa estar muito claramente definida a partir daquilo que também se define como interesse nacional. A professora lembra que a África tem uma importância geopolítica especial para o Brasil, com quem compartilha o Atlântico Sul. É importante pensar que a África ela é sim uma fronteira para o Brasil, se nós considerarmos o espaço do Atlântico Sul, e tudo que esse espaço representa no sentido de garantias ou de recursos para o desenvolvimento nas duas margens do oceano. Tá? É importante lembrar que outras potências emergentes, vamos dizer assim, também perceberam a África como um espaço estratégico, e não se trata de uma nova disputa, mas se trata de um novo tipo de relação que os países estabelecem hoje com a África independente, um conjunto de países relativamente jovens, né, e que ainda precisam garantias para o seu desenvolvimento. Outro espaço geográfico que tem estado no radar de pesquisadores brasileiros é o Oriente Médio, onde muitos veem apenas crises políticas, alguns observadores identificam boas oportunidades. O Brasil vem atuando, eu diria, nos últimos 10 anos no Oriente Médio, principalmente do ponto de vista econômico. A gente já é um dos principais exportadores de carne halal, que é aquele corte feito através de preceitos islâmicos, né? Então, existe um mercado muito grande que o Brasil está entendendo que pode atuar. Então, me parece que a partir de 2019, também com a economia brasileira dando sinais de recuperação, a gente pode atuar de maneira mais direta, abrindo esses canais de venda, seja de commodities, seja de carne, com países do Golfo, com países do Oriente Médio, e de uma maneira mais direta estabelecer essas relações econômicas também no campo político. Acho que um bom exemplo tem sido a Frente Parlamentar Brasil-Arábia Saudita, que foi aberta há pouco tempo aqui no Senado, e que tenta, de alguma maneira, influenciar ou incentivar as relações econômicas. Na opinião do professor, até mesmo a Síria, que sofre uma longa guerra civil, poderá apresentar oportunidades a empresas brasileiras. O Brasil também tem aí uma janela para que empresas brasileiras possam atuar no processo de reconstrução e de auxílio à volta da normalidade na Síria. Um tema parece consensual entre os especialistas. O Brasil tem bom trânsito no Oriente Médio exatamente por manter boas relações com todos os atores envolvidos. Só existe uma meia dúzia de países no mundo que tem relações com todos os outros demais. O Brasil é um desses. O Brasil tem comunidades árabes, tem comunidades judaicas que vivem aqui pacificamente, não é? E
Eu acho que nós temos cacife, sim, para estarmos presentes lá. Por exemplo, se a oferta brasileira causou tanto furor numa época em que se propôs alguma coisa sobre o programa nuclear iraniano, é porque outras potências queriam ter proposto. Sabotaram a nossa e aprovaram a deles, né? Mas que era muito parecido com o que também estávamos propondo. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.